Olá, oitavo ano! Vamos começar mais uma aula de geometria. Preparados? Vamos lá! Nesta aula, nós vamos trabalhar sobre um assunto fundamental dentro da geometria plana, certo? Que são os triângulos. Vamos lá, galerinha? Primeiramente, vamos começar com a definição de triângulos, certo? Então, o que são triângulos? Triângulo ou trilátero é um polígono, tá? Que possui três lados. Beleza? Então, triângulo é um polígono que possui três lados. Show, né? Dado três pontos A, B e C, certo? Esses três pontos, eles formam três segmentos, tá? Eu tenho o segmento AB, o segmento BC e o segmento AC. E a reunião desses três segmentos é o que formam o triângulo ABC. Beleza? Certo. Então, ó, vamos nomear cada medida desses segmentos. Então vai ser o seguinte, ó. Oposto aqui ao vértice C, nós vamos ter esse lado aqui AB, que mede Czinho, ok? Oposto a esse vértice B, nós vamos ter esse lado AC, que mede Bzinho, ok? E oposto ao vértice A, nós temos o lado BC, que mede Azinho. Ok, galerinha? Então, como é que eu represento esse triângulo? Nós vamos representar da seguinte forma, ó. Triângulo ABC, certo? Vamos conhecer agora os elementos de um triângulo, tá? Primeiramente, galerinha, ó, vamos lá, ó. Nós temos aqui os pontos A, B e C. Os pontos A, B e C são chamados de vértices, tá? Então, o que são os vértices em um triângulo? Os vértices são os pontos, tá? Então, quais são os pontos que eu tenho nesse triângulo? Os pontos A, B e C, correto? Certo. Agora, galerinha, ó, outro elemento que forma o triângulo são os lados, né? Quais são os lados que eu tenho nesse triângulo? Eu tenho um lado AB, o lado BC e o lado AC. Muito bem, galerinha. Vamos lá, continuando observando aqui o nosso triângulo. Nós temos esses ângulos que estão dentro do triângulo. Esses ângulos que estão dentro do triângulo são chamados de ângulos internos, tá? Então, quais são os ângulos internos que eu tenho aí? Eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Show, galerinha, muito bem. Para finalizar, nós temos mais três ângulos aqui, ó. Só que esses outros três ângulos, eles estão fora do triângulo. Esses três ângulos que estão fora de um triângulo são chamados de ângulos externos, ok? Então, quais são os ângulos externos que nós temos aí? O ângulo D, o ângulo E e o ângulo F, correto? Agora, uma dica muito importante, ó, vamos lá. Ó. Observem que a soma dos três ângulos internos de um triângulo, anotem aí no caderno, é igual a 180 graus, certo? A soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ok? Já a soma dos três ângulos externos, ou seja, o ângulo E, D e F, é igual a 360 graus. Repetindo, a soma dos três ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. E outra coisa que nós podemos observar, ó, é que esse ângulo interno com esse ângulo externo, ele formam meia volta, correto? Então, nós podemos concluir que a soma do ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Muita informação, né, galerinha? Então, vamos seguir. Os triângulos, eles são classificados quanto aos lados. E eles podem ser, ó, triângulo equilátero. O triângulo será equilátero quando os três lados forem congruentes, certo? Ou seja, ó, o lado AB, ele tem que ser congruente ao lado BC e o lado BC, ele tem que ser congruente ao lado CA. Show, né?
continuando a classificação dos triângulos quanto aos lados, os triângulos também podem ser isósceles, tá? O triângulo será isósceles se e somente se eles possuírem dois lados congruentes. Certo, galerinha? Ó, então, nós temos aqui o lado AB, que ele é congruente ao lado AC. Ou seja, o lado AB ele tem a mesma medida do lado AC, tá? Esse terceiro lado aqui, o lado BC, é chamado de base do triângulo, certo? Os triângulos também podem ser escaleno, ok? Então, o triângulo será escaleno quando as medidas dos três lados forem diferentes. Ou seja, o lado AB ele será diferente do lado BC e o lado BC será diferente do lado AC. Vamos conhecer agora a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Podem ser, então, triângulo acutângulo. O triângulo será acutângulo quando os três ângulos são agudos, ok? Lembrando, tá, galerinha, que ângulos agudos são ângulos que possuem medidas maiores que 0 e menor que 90 graus, certo? Temos também o triângulo retângulo, que é aquele que possui um ângulo reto e dois ângulos agudos, ok? E temos também o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso e dois ângulos agudos, ok? Vamos falar agora dos casos de congruência, ou seja, quando dois triângulos serão semelhantes. O conceito matemático de congruência de triângulos estabelece que dois triângulos serão congruentes quando cada lado de um dos triângulos é congruente ao seu correspondente, beleza? E também quando cada ângulo de um dos triângulos é congruente ao seu correspondente. Portanto, devem ocorrer 6 congruências no total. 6, professor? Sim, vão ocorrer 3 em cada lado, tá? E 3 em cada ângulo. Então, nós podemos concluir que dois triângulos serão congruentes quando seus lados e seus ângulos correspondentes são, respectivamente, congruentes. Beleza? Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor quando dois triângulos serão congruentes. Estão bem comigo? Ó. Então, vamos lá. Ó. Nós temos aqui dois triângulos, certo? Temos um triângulo menor e um triângulo maior, ok? O triângulo menor é representado pelos pontos A, B e C, certo? Já o triângulo maior é representado pelos pontos D, E e F, ok? Agora observe o seguinte, ó. O ângulo A desse triângulozinho aqui, ele está representado como o ângulo de uma linha, correto? Já nesse triângulo maior, quem está representado com o ângulo uma linha é o ângulo D, ok? No triângulozinho menor, de novo, ó, o ângulo B ele é representado por um ângulo de duas linhas, certo? E aqui, ó, o ângulo E ele também é representado por um ângulo de duas linhas, ok? O terceiro ângulo, ou seja, o ângulo C, ele é representado pelo ângulo de três linhas, ok? E aqui no triângulo maior, o ponto F é representado pelo ângulo de três linhas também. Sendo assim, pessoal, nós podemos concluir que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D, certo? O ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. O ângulo C é congruente ao ângulo F, certo? Assim como os lados também são congruentes, ó. O lado AB, ele é formado pelo ângulo A' e duas linhas. Então, o lado AB, ele é congruente ao lado DE. Por quê? Porque o lado DE, ele é formado pelo ângulo linha e duas linhas. Ok?
o lado AC é congruente ao lado DF. Por quê? Porque o lado AC ele é formado pelo ângulo linha e 3 linhas. E aqui também, ó, linha e 3 linhas. E o lado BC é congruente ao lado EF. Por quê? Ó, porque ele é formado pelo ângulo 2 linhas e o ângulo 3 linhas. 2 linhas e 3 linhas. Então, pessoal, nós podemos concluir que esses dois triângulos eles são congruentes, certo? Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Por quê? Porque os lados AB é congruente ao lado DE, como eu já expliquei. O lado BC é congruente ao lado EF. E o lado AC é congruente ao lado DF. Tá? E também, galerinha, lembrando que os ângulos A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo F. Show, né, galerinha? A seguir será representado as propriedades dos triângulos. Vamos falar agora das propriedades dos triângulos, ok? Lembrando que são 3 propriedades dos triângulos. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva. A propriedade reflexiva diz que todo triângulo ele é semelhante a si próprio, ok? É como se um triângulo estivesse olhando o seu reflexo no espelho, tá? Então, todo triângulo ele é semelhante a si próprio. Por exemplo, o triângulo ABC ele será semelhante ao triângulo ABC, certo? A segunda propriedade é a propriedade simétrica. A propriedade simétrica diz o seguinte, ó, se um triângulo é semelhante a um outro, ou seja, a um segundo triângulo, este é semelhante ao primeiro. Então vamos ver, ó. Se o triângulo ABC, tá, é semelhante ao triângulo XYZ, então o triângulo XYZ, que é o segundo triângulo, ele é semelhante ao triângulo ABC, que é o primeiro triângulo. Ok? E por último temos a propriedade transitiva. A propriedade transitiva diz o seguinte, ó, se um triângulo é semelhante a um segundo e este é semelhante a um terceiro, então o primeiro é semelhante ao terceiro. Ou seja, se o triângulo ABC é semelhante ao triângulo XYZ e se o triângulo XYZ é semelhante ao triângulo RST, então o triângulo ABC será semelhante ao triângulo RST. O primeiro triângulo será semelhante ao último triângulo. Ok? Galerinha, agora nós vamos conhecer os casos de congruência dos triângulos, certo? Então, vamos lá. O primeiro caso de congruência é o caso LAO, tá? Ou seja, lado, ângulo, lado. Então vamos ver quando dois triângulos serão congruentes pelo caso LAO. Dois triângulos são congruentes quando dois lados que se correspondem são proporcionais e quando os ângulos determinados por estes dois lados são congruentes. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Observando esses dois triângulos, ó, nós temos esse lado aqui, ou seja, o lado AC, ele é congruente ao lado DF, certo? Nós temos esse ângulo A, que é congruente ao ângulo D. E nós temos esse segundo lado aqui, ó, que é congruente ao lado DE. Então, nós podemos concluir que o lado AC é congruente ao lado DF, o ângulo A é congruente ao ângulo D e o lado AB é congruente ao ângulo DE. Então, nós temos aqui, ó, lado, ângulo, lado. Então, esses dois triângulos eles são congruentes pelo caso LAO, tá? Porque é o lado, ângulo, lado. Eu tenho dois lados que são correspondentes e tenho um ângulo determinado por esses dois lados que são correspondentes. Logo, então, posso concluir que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo DEF, pelo caso LAO, lado, ângulo, lado. Então, dando continuidade aos casos de congruência, vamos conhecer o segundo caso. O segundo caso é o caso ALA, tá? Ou seja, ângulo, lado, ângulo.
diz o seguinte, ó, dois triângulos que têm dois ângulos congruentes e um lado compreendido entre eles congruentes, certo? Então, resumindo, ó, no caso ala, vai ser o seguinte, eu vou ter dois ângulos e um lado compreendido entre esses dois ângulos. É bem simples, ó. Então vamos lá. Eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF. Ó, observa o seguinte, ó, o triângulo ABC eu tenho ângulo, lado, ângulo. E aqui também eu tenho, ó, ângulo, lado, ângulo. Então eu posso concluir que o ângulo A é congruente ao ângulo D. O lado AC, certo? AC, ele é congruente ao lado DF. E o ângulo C é congruente ao ângulo F. Então, observe o seguinte, ó. Se eu tenho aqui ângulos congruentes, lados congruentes e ângulos congruentes, então nós podemos dizer que esses dois triângulos, eles são congruentes, tá? Pelo caso ala, certo? Ângulo, lado, ângulo. Aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Show, né? O terceiro caso de congruências é o que? Lado, lado, lado. Certo? Ou seja, dois triângulos serão congruentes quando possuírem os três lados respectivamente congruentes. Ok? Seguinte, ó. Novamente, nós temos aqui dois triângulos, certo? E observa o seguinte, ó. Agora, ó, esse lado aqui é congruente a esse lado aqui é congruente a esse, e esse terceiro lado aqui é congruente a esse lado. Então, nós temos o lado AC, que é congruente ao lado DF, temos os lados AB, que é congruente ao lado DE, e temos o lado BC, que é congruente ao lado EF. Ou seja, esses dois triângulos eles são congruentes pelo terceiro caso, tá? Qual é o caso? Que é o caso lado, lado, lado. O quarto caso, galerinha, ele é um pouco mais complicado, tá? É o caso lado, ângulo e lado oposto. Tá? Então, ó, dois triângulos eles vão ser congruentes quando eles possuírem um lado congruente, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruente. Então, vamos ver. Novamente, nós temos aqui os dois triângulos, tá? ABC e o triângulo DEF. Certo, galerinha? Ó, então, nós temos aqui o lado AB, que é congruente ao lado DE, certo? Temos o ângulo B, que é congruente ao ângulo E. E temos também o ângulo C, que é congruente ao ângulo F. Agora, repare o seguinte, ó. Nós temos aqui um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado. Ó. Presta atenção, ó. O ângulo oposto é o que está olhando para o lado. Então, nós temos, ó, lado, ângulo adjacente, que é o que está próximo, que é o lado, tá? E temos o ângulo oposto a esse lado, que é o lado AB. Então, nós podemos concluir, ó, que esses dois triângulos são congruentes, tá? Pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. Pessoal, agora nós vamos falar do teorema do ângulo externo, tá? Diz o seguinte, ó. Em um triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Vamos ver um exemplo? Então, vamos lá, ó. Nós temos os ângulos internos alfa e beta, certo? E nós temos esse ângulo externo chamado de lambda, tá? Então, ó, em um triângulo, a medida de um ângulo externo, tá? Ou seja, a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos, ou seja, beta mais alfa, ok? Então, vamos lá, ó, nós temos o triângulo ABC, certo? A lambda, lembrando que a lambda é a medida do ângulo externo ACD, alfa e beta são as medidas dos ângulos internos
não adjacente aos ângulos CAB e BAC. Então, o valor do ângulo externo aqui, ó, vai ser igual à soma dos ângulos internos. Fechado? Galerinha, vamos colocar em prática agora tudo que a gente aprendeu. Então, vamos fazer um exemplo aqui utilizando o teorema do ângulo externo, tá? Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, esse ângulo externo que mede 120 graus, esse ângulo interno que mede 50 graus e esse ângulo que mede beta. Então, nós temos que descobrir o valor do beta. Só que nós vamos usar o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo. E o teorema do ângulo externo diz o seguinte, ó, que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos. Então, vamos montar dessa forma. Então, vai ficar 120 graus é igual a 50 graus mais beta. Ok? Então, passando o beta para o primeiro membro, então se ele está positivo, ele passa para cá negativo. Então, vai ficar menos beta é igual a 50 graus menos 120 graus. Ok? Menos beta vai ser igual a menos 70 graus. Multiplicando tudo por menos 1, então beta será igual a 70 graus. Vamos fazer agora um exemplo envolvendo o teorema do triângulo isósceles, ok? Segundo exemplo, ó, o triângulo ABC, ele é um triângulo isósceles de base BC e ele está pedindo para determinar x. Então vamos lá. Nós temos aqui o triângulo ABC, tá? Cujas medidas são 4x menos 9 e x mais 6. Um triângulo é isósceles quando ele tem dois lados congruentes. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar essa medida, tá? A medida do lado AB e vamos igualar com a medida do lado AC, certo? Então, vai ficar assim, ó. 4x menos 9 é igual a x mais 6. Ok? Então, vamos passar tudo que tiver letra para o primeiro membro e o que não tiver passa para o segundo. Então, vai ficar 4x menos x, certo? Vai ser igual a 6 mais 9, né? Então, 4x menos x é igual a 3x. E 6 mais 9 é igual a 15. Então, x vai ser igual. Esse 3 que está multiplicando o x, ele vai passar para o segundo membro dividindo, né? Então, vai ficar 15 dividido por 3, então x é igual a 5. Para finalizar, vamos fazer um exemplo agora envolvendo o triângulo equilátero. Exemplo, ó, o triângulo ABC é equilátero, determine x e y, tá? Então, nós temos o triângulo ABC, cujas medidas são 3x menos 13, o lado AB que mede 8 e o lado CB e o lado BC que mede 10 menos y. E ele quer que nós determinamos o valor de x e y. Galerinha, lembre-se que o triângulo equilátero é aquele que possui três lados congruentes, tá? Então, nós vamos pegar, ó, para descobrir o valor de x, nós vamos pegar esse lado AC e igualar com o lado AB, tá? Ou, se vocês quiserem resolver o valor de y primeiro, nós vamos pegar esse lado e igualar com o segundo, com esse lado aqui que mede 8, tá? Então, vamos encontrar primeiro o valor de x. Então, vai ficar 3x menos 13 é igual a 8, tá? Então, deixa tudo que tiver letra no primeiro membro e o que não tiver passa para o segundo membro. Então, vai ficar 3x vai ser igual a 8 mais 13. 3x será igual a 21. Então, novamente, o 3 passa dividindo, então vai ficar x é igual a 21 dividido por 3, então x é igual a 7. Ok? Então, nós acabamos de encontrar o valor de x. Falta encontrar agora o valor de y, tá? Então, vai ser do mesmo jeito. Nós vamos pegar essa medida e igualar com essa medida. Então, vai ficar, ó, 10 menos y é igual a 8, tá? Então, vai ficar menos y é igual a 8 menos 10, certo? Então, menos y
será igual a menos 2. Multiplicando tudo por menos 1, então y é igual a 2, correto? Vamos agora falar das nossas atividades, tá? Então, no livro de geometria plana, vocês vão fazer as páginas 46, 47, 48, 49 e 50, ok? No livro SAIS, número 2, tá? Agora é o número 2. No livro SAIS de matemática, número 2, vocês vão fazer as páginas 43 e 44, ok? Então, qualquer dúvida pode entrar comigo pelo WhatsApp, por e-mail. Um grande abraço e até a próxima aula.